Bom, seguindo, então a gente pode realizar a ANOVA. Bom, aqui tem alguns detalhes que eu preciso comentar com vocês. Primeiro é que existe uma diferença sobre os contrastes usados por padrão, por default, no R e no SPSS. O R, ele usa como contraste default um contraste que é o contraste de tratamento. E o SPSS usa esse contraste soma, sum. Existe toda uma discussão sobre qual é o melhor, mas eu vou usar o mesmo do SPSS, ok? Eu até vou colocar nas referências alguns sites para você ler sobre essa discussão dos contrastes, mas, enfim, na prática acaba não dando muita diferença do qual vai ser estatisticamente significante, tá? É só para o resultado ficar com a mesma cara. Então, eu vou mudar aqui o contraste. Você vai rodar essa linha aqui, Options, Contrastes, e dizendo que você quer que o contraste seja da soma para quando você tem variáveis nominais e esse poly quando é variável ordinal. Então, eu vou rodar essa linha para mudar o contraste. Aí, a gente vai criar o modelo da ANOVA. Veja que aqui, na verdade, é idêntica à linha que tinha lá em cima, tá? Eu só vou rodar ela de novo. Então, isso cria o modelo da ANOVA. Você pode pedir esse summary do modelo, mas eu não vou pedir, eu deixei aqui mais como um comentário mesmo. E aí, para pegar o resultado da ANOVA, a gente vai ter que usar essa função ANOVA, que começa com letra maiúscula, e é também do pacote, achei que era do pacote K, é do rstatistics. E aí, a gente vai pedir aqui o modelo. Então, eu quero o resultado da ANOVA desse modelo que eu acabei de criar. E aqui a gente vai mudar uma outra coisa, que é o tipo da soma dos quadrados. Aqui é outra situação em que existe uma certa discordância. Eu não vou aprofundar essa discussão, a gente pode fazer vídeos mais teóricos mais para frente discutindo isso, mas existe a soma dos quadrados do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. E, na verdade, a grande diferença é que quando a gente pega do tipo 1, que é o que o R faz por padrão, essa soma dos quadrados do tipo 1, ela vai considerando a ordem de inserção da variável no modelo. Ou seja, se você escrevesse um modelo gênero asterisco álcool ou um álcool asterisco gênero, isso ia dar resultados diferentes, porque ele ia fazendo uma inserção das variáveis no modelo por ordem, tá? E a do tipo 3 não leva isso em consideração. Então, a gente vai usar aqui a do tipo 3, que é a que o SPSS usa por padrão, tá? Então, o type aqui vai ser 3. Então, codando aqui, a gente tem finalmente, né, nosso resultado da ANOVA de duas vias. Então, veja que a gente tem aqui uma linha que vai ver se há efeito do gênero. Então, eu tenho aqui ó, o grau de liberdade para o gênero, o valor de F e o valor de P. Aí, eu tenho também uma linha vendo o efeito do álcool, com grau de liberdade do álcool, valor de F, valor de P. E uma linha para interação gênero e álcool, grau de liberdade da interação e valor de F. E, além disso, aqui o valor do P. Lembrando também, tem sempre o grau de liberdade do resíduo ou do erro, que a gente também reporta, né? Quando a gente escreve o F e aí coloca o grau de liberdade daquele fator que você está analisando e o grau de liberdade do erro. O que a gente vai conseguir analisar aqui? Se existe efeito de cada uma das coisas que foram incluídas no modelo. E a gente vai descobrir se esse efeito é estatisticamente significante, né? Caso o valor de P seja menor que 0,05. Então, veja que aqui, para o gênero, a gente tem um valor de P que é maior que 5%, que 0,05. Então, não existe efeito do gênero sobre a memória, mas parece existir aqui o efeito do álcool, porque o P foi bem menor que 0,05, e parece existir interação entre gênero e álcool, com P também bem menor que 0,05. Uma coisa que eu já até discuti lá no Instagram também é que quando a gente tem uma interação, a gente tem que olhar com muito cuidado para os efeitos principais, que seriam aqui os efeitos do gênero sozinho e do álcool sozinho. O nosso principal resultado vai ser a interação e a gente, em geral, nem vai conseguir interpretar os outros, tá? Então, a gente foca aqui na interação. O que essa interação ela está me dizendo? Ela está dizendo que existe
que o efeito do álcool sobre a memória depende do gênero. Existe uma dependência nos efeitos das variáveis independentes, certo? Eu acho que eu montei isso aqui até do jeito mais intuitivo, porque o que eu ia fazer agora era fazer os testes de pós-hoc para a gente achar essas diferenças. Mas eu quero pular aqui e ir direto para o passo 8, que é o passo do gráfico de interação, para a gente olhar para os resultados do pós-hoc, já tendo em mente o que aconteceu aqui no gráfico de interação. Eu vou primeiro rodar esse gráfico e aí eu mostro para você, eu explico o que eu escrevi aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, então esse gráfico, ele está me mostrando algumas coisas. Ele está mostrando aqui no eixo Y a memória, no eixo X o grupo álcool, se é nenhum, se é 2 canecas ou é 4 canecas. E aqui as cores foram atribuídas nesse gráfico pelo gênero, tá? Ficou aqui esse laranjinha, rosinha para o feminino e azul para o masculino. Bom, então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo em cada um desses pontos rosa a média do grupo, e essas barrinhas de erro indicam aqui o erro padrão para esse grupo. Então, veja que o que parece que está acontecendo. Se a gente olhar aqui a memória dos homens, ó, a memória do gênero masculino, ela está aqui perto de 66, 67. No grupo masculino, que não tomou nenhum álcool, ela continua a mesma média para o grupo masculino que tomou 2 canecas de álcool. E quando a gente olha o grupo masculino que tomou 4 canecas de álcool, a gente tem uma queda brusca aqui. E veja que agora a memória fica perto de 36, tá? Para o grupo feminino, o que está acontecendo é que a gente vê aqui, ó, uma média de 61, mais ou menos, para o grupo feminino que não tomou nenhum álcool. A média continua idêntica, né, praticamente, aqui para o grupo que tomou 2 canecas. E ela cai aqui para 58, mais ou menos, no grupo que tomou 4 canecas. Então, se deu interação entre gênero e álcool. Provavelmente porque o efeito do álcool sobre a memória está sendo diferente para o gênero masculino e o gênero feminino. Veja aqui para homens, o que parece que está acontecendo? Que beleza, consumir 2 canecas de álcool não faz muita diferença, mas quando eles consomem 4 canecas, existe uma queda na memória. E no grupo feminino, praticamente não dá para ver essa queda, né? Considerando ainda a dispersão dos dados, a variação, não parece que existiu queda. Então, é por isso que está existindo uma interação, porque o efeito do álcool vai ser diferente dependendo do gênero, ok? Como que eu construí esse gráfico, né? Então, eu vou resumir aqui para vocês. Eu acho que eu fiz um script muito detalhado, vai ficar uma aula grandona, mas aí eu divido em 2, tá? Então, vamos lá. Primeiro que eu usei aqui o ggplot2, o banco de dados ggplot2, aliás, o pacote, né? Então, eu até vou colocar aqui, ó, pacote ggplot2. E aí, para isso, comecei construindo com o ggplot. Primeira coisa que a gente faz aqui é definir qual é o banco de dados, que é o dados, e a gente vai definir algumas coisas que são desse AES, que é da estética do gráfico. Então, eu vou definir que eu quero que o eixo X seja o álcool, que o eixo Y seja dado pela memória, lembrando de escrever exatamente como está lá no banco de dados, né? E que eu quero que os grupos sejam formados pelo gênero. E ainda eu estabeleci aqui que eu quero que a cor seja dada pelo gênero. Aqui ele vai usar as cores padrão, você até pode mudar, e aí ele que vai definir qual cor ficou para cada gênero. Aí eu vou colocar o sinalzinho de mais para continuar definindo características, tá? Aí eu vou dizer que eu quero que seja um gráfico de linhas, então para isso eu vou usar aqui, ó, o GON underline line, e aí eu vou colocar aqui que eu quero que ele coloque o resumo. Então, eu quero que a linha, ela passe na média dos grupos, tá? Então, eu vou dizer que, assim, eu quero stat summary, que é o resumo dos dados, e eu quero aqui a função que ele use, que ele coloque a média e o erro padrão, tá? Então, min SE. E ainda mudei aqui também, para ficar mais bonito, eu coloquei que o tamanho da linha era 0,6, tá? Só porque daí fica uma linha um pouquinho mais fina do que ele libera por padrão.
Se a gente rodar só isso, o gráfico já fica legalzinho, ó, já fica com as linhas bonitinhas. O que eu adicionei em cima disso foi colocar um pontinho na média e eu adicionei em cima disso também as barras de erro. Então, eu fiz aqui, ó, um mais para colocar o pontinho no lugar da média. Então, fica aqui, ó, geom underline, desculpa, underline point. De novo, vou dizer que eu quero que seja um summary, um resumo. E aqui, vou dizer que eu quero que o ponto fique no lugar da média. Então, o fan y vai ser a min, tá? Se a gente rodar esse aqui, ó, veja que o que mudou é que agora vai aparecer um pontinho no lugar das médias, tá? E aí, para encerrar, eu coloquei também a barra de erro com o geom underline error bar. E aí, de novo, quero que seja um resumo, né? Stat igual a summary. Quero que a barra de erro seja dada pelo erro padrão. Então, aqui, ó, min underline se. E outra coisa que eu mudei é que a barra padrão, ela é muito grandona, eu não gostei. Aí eu mudei aqui para width 0.2 para ficar com uma barra um pouquinho menor, mas esteticamente agradável. E se a gente rodar isso, a gente fica aqui com o gráfico completo, ok? Até coloquei aqui um outro exemplo, mudando um pouco o código, que eu não vou entrar em detalhes, mas se você entendeu esse aqui, você vai entender o que eu fiz aqui. Mas eu criei aqui um gráfico que é o mesmo, só que sem cor, porque muitas vezes quando a gente vai publicar tem que ser sem cor, né? E usando linhas diferentes para cada. E marcadores diferentes também para cada gênero. Então, veja se eu rodar esse aqui. Ele cria aqui uma linha pontilhada para o gênero masculino, uma linha contínua para o feminino. E aí, o feminino está representado aqui por bolinha e o masculino por triângulo. Ok? Então, fica com uma cara bonitinha, publicável. Então, beleza, voltando. Agora que a gente entendeu o que vai acontecer, fica mais fácil a gente analisar as diferenças entre grupos. Inclusive, fica aí minha sugestão. Acho que é legal mesmo que a gente analise o gráfico de interação antes de olhar os pós-hocs e efeitos principais. Então, a gente vai ver aqui primeiro, para a gente pedir, para analisar essas diferenças entre grupos e ver o que foi estatisticamente significante, o que não foi. Por exemplo, eu não sei, olhando para o gráfico, se o grupo que tomou 2 canecas tem uma memória diferente aqui do feminino do que o que tomou 4 canecas. Então, eu vou ter que olhar aqui realmente as análises estatísticas. Eu vou usar, então, primeiro, eu vou olhar as médias estimadas marginais, que são analisadas aqui por esse pacote, que é o EM-MINS. Essas médias estimadas marginais, se você é uma pessoa acostumada a fazer análise de 2 vias no SPSS, você já fez ela. Ela é a que a gente pede quando a gente entra lá na sintaxe, pede para ter correção de Bonferroni e pede essas médias, tá? Então, R faz isso de um jeito mais fácil. Então, o que a gente vai pedir aqui? Primeiro, de novo, ó, partindo do conjunto de dados, Ctrl Shift M. Vou agrupar, então vai ser um group underline by. Vou primeiro, nesse primeiro caso, agrupar por gênero. E aí, eu vou pedir o EM-MINS underline teste da memória, né, que é a nossa variável dependente, por álcool. Então, veja que como aqui em cima eu separei por gênero, aqui eu vou chamar de álcool. E ainda vou colocar que o método de ajuste do P é o Bonferroni, para ficar bem parecido com o que a gente fazia. Até coloquei aqui, lembrando você, que tem a opção de ser por SIDAC, tá? Que é uma opção que a gente costuma usar no SPSS. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, veja que legal, ele vai me liberar todas as comparações possíveis. E o que a gente está vendo aqui? Basicamente, a gente está vendo que a gente está comparando dentro do grupo gênero feminino os consumos de álcool e dentro do grupo gênero masculino os consumos de álcool. Então, a gente está vendo aqui o gênero feminino, dentro do gênero feminino, a pessoa que não tomou
nenhum álcool comparado à pessoa que tomou 2 canecas. Existe diferença? Vamos olhar o P ajustado. P ajustado é 1, ou seja, não existe diferença, é bem maior que 0,05. Pessoa que não tomou nenhum álcool comparada à pessoa que tomou 4 canecas. De novo, um P ajustado de 1, ou seja, não existe efeito. Pessoa que tomou 2 canecas com a pessoa que tomou 4 canecas. Um P ajustado de 0,83, então também não existe diferença. Aí dentro do masculino. Então vamos lá. Aqui dentro do masculino, comparando a pessoa que não tomou nenhum com a pessoa que tomou 2 canecas. Um P ajustado de 1, não existe diferença. Aqui, comparando a pessoa que não tomou nenhum com a pessoa que tomou 4 canecas. Um P ajustado, aqui bem menor que 0,05, na verdade menor que 0,01. E aqui, comparando 2 canecas com 4 canecas, também um P menor que 0,01. Então, o que está me dizendo? Quando a gente compara aqui o feminino, vou abrir de novo o gráfico, tá? Quando a gente compara o feminino, não tem diferença em nenhum dos grupos. Então, eu não tenho diferença do que tomou nenhum álcool para 2 canecas, nem do 2 canecas para 4 canecas. Quando a gente pensa no masculino, eu não tenho diferença do que não tomou nenhuma caneca para quem tomou 2 canecas, mas eu tenho diferença do nenhum para 4 e do 2 para 4, que é uma coisa que aqui no gráfico já estava bem claro para a gente, né? Então, ótimo. Do jeito que a gente fez essa comparação, a gente comparou dentro do gênero os consumos de álcool. Uma outra opção seria a gente comparar dentro do consumo de álcool os gêneros. Então, assim, comparar. Existe diferença de memória aqui entre o masculino sem tomar álcool e o feminino sem tomar álcool? Existe diferença aqui? Existe diferença aqui? Então, essa comparação a gente faria usando a mesma fórmula. Vou aqui apagar minhas colas, tá? Então, o que a gente faria? A gente usaria essa mesma fórmula, inclusive copiei. Vou colar ela. E trocando. Ai, desculpa, eu não copiei certo. Então, eu vou copiar essa fórmula aqui e vou trocar. Então, onde eu coloquei que eu queria agrupar por gênero, agora eu vou agrupar por álcool. E aqui, onde eu coloquei álcool, vou dizer que é gênero. Ok? Só isso. Vou até apagar a colinha. Beleza. Se a gente rodar aqui, a comparação é diferente. Então, ele vai comparar masculino com feminino dentro de cada grupo de álcool. Então, veja aqui, ele está dizendo que em quem tomou nenhum álcool, a comparação masculino-feminino, P ajustado aqui de 1,77, ou seja, não existe diferença. Quem tomou 2 canecas, um P de 0,34, também não tem diferença. Quem tomou 4 canecas, aí sim o P é menor que 0,01. Então, o que ele está me dizendo é que não tenho diferença aqui, não tenho diferença aqui, mas tenho diferença aqui, o que também faz sentido. Um problema de fazer desse jeito é que algumas comparações não são feitas, tá? Como? Na verdade, a gente não vai ter comparações como, por exemplo, será que a mulher que tomou 4 canecas é diferente do homem que tomou nenhuma caneca? A gente não tem essa comparação, porque a gente está falando aqui tanto do gênero diferente quanto da categoria de álcool diferente. Essas comparações não são feitas por esse Estimated Marginal Means. A gente teria para isso que fazer um pós-hoc. Na maior parte das vezes, essas comparações não são mesmo relevantes, mas algumas vezes elas são. Então, às vezes, a gente tem assim um grupo doente e um grupo saudável, e aí o grupo tratado com placebo e o grupo tratado com a droga. E, na verdade, a gente quer saber se o doente tratado com a droga é igual ou é diferente ao saudável controle. Então, a gente precisa fazer essas comparações cruzadas. Como que a gente consegue fazer isso? Fazendo um pós-hoc, tá? Então, é possível a gente aplicar o pós-hoc aqui na ANOVA de 2 vias. Para isso, eu usei esse pacote Desk Tools, que eu já tinha usado na ANOVA de uma via. Ele permite um monte de pós-hoc diferente. Eu coloquei alguns aí para você lembrar. Se você quiser ver melhor quais são os pós-hocs permitidos, você pode colocar aqui, ó, uma interrogação e escrever aqui, ó, post-hoc teste. Dá um Ctrl Enter, ele vai abrir aqui a ajuda do R e ele vai dar aqui no method, ele dá aqui algumas opções de métodos possíveis que a gente pode escolher e ele ainda dá uma explicação, ó. Tem o Dambon-Ferroni, tem o Tuck HSD, então dá para a gente ter uma ideia de quais são as comparações possíveis.
Eu deixei aqui alguns scripts prontos. Então, o pós-hoc de Duncan, o pós-hoc do TUC-HSD e o pós-hoc de Bonferroni. Na verdade, vai ter algumas diferencinhas entre eles, né? Porque alguns são mais liberais, outros são mais conservadores. Eu vou rodar aqui o método do Bonferroni. Então, como que a gente faz o pós-hoc? A gente faz aqui, ó, post-hoc teste, dizendo que a gente quer fazer um pós-hoc para o nosso modelo criado e que o método usado aqui vai ser, nesse caso, eu vou usar o Bonferroni, que você pode usar só Bonf ou Bonferroni. Vou escrever aqui inteiro para a gente ficar com ele mais bonitinho. Quando a gente roda esse Bonferroni, ele vai fazer todas as comparações de tudo. Então, vamos lá entender isso melhor. Então, primeiro ele vai fazer a comparação masculino-feminino. Não deu diferença, a gente já sabia. Inclusive, veja que esse é o valor do P que já tinha saído no modelo. Aí ele vai fazer as comparações entre os grupos de álcool. E ele vai fazer as comparações grupo a grupo, tá? Essas comparações aqui entre os grupos de álcool, como eu falei para vocês, é meio perigoso a gente olhar para elas, porque como deu interação, o nosso foco tem que ser a interação. Às vezes, quando a gente olha aqui para o efeito principal, a gente chega a uma conclusão equivocada. Vou, inclusive, ó, abrir aqui o gráfico para a gente analisar isso melhor. Quando ele fala assim, que deu diferença do grupo que tomou 4 canecas para o grupo que tomou nenhuma caneca e do 4 canecas para 2 canecas, ele só está achando essa diferença porque ele está fazendo aqui, nesse ponto do 4 canecas, uma média entre o masculino e o feminino. Então, vai ficar um valor aqui, ó. E aqui ele está também comparando, por exemplo, com a média de 2 canecas, um valor aqui. Vai existir diferença entre esses valores? Vai. Só que essa diferença, eu não posso extrapolar ela e dizer que existe diferença entre o consumo de 4 canecas e de 2 canecas. Porque, na verdade, como existe interação, eu tenho que considerar a interação. E veja que, de fato, não tem diferença do grupo 2 canecas para o 4 entre mulheres, só existe para homens. Então, eu tenho que analisar esses efeitos principais com cautela. Em geral, não analisar os efeitos principais. O que a gente consegue aqui é olhar o pós-hoc, veja que ele até já bota uns asteriscos aqui para nos ajudar, né? E se você for olhar, na verdade, o que vai acontecer é que todos os grupos são diferentes do masculino 4 canecas, tá? Pode ver que os que ele deu aqui como estatisticamente significantes são os do masculino 4 canecas. Isso que ele faz aqui é o equivalente a gente lá no SPSS criar uma variável grupo que englobe tanto álcool quanto gênero. Então, por exemplo, o grupo feminino nenhum, o grupo feminino 2 canecas, o grupo feminino 4 canecas. E em cima desse grupo a gente fazer um pós-hoc, tá? É a mesma coisa. Então, a conclusão aqui continua sendo a mesma que a gente viu aqui no EM-MINS, e o EM-MINS é até mais fácil de interpretar porque está mais claro, né? E aí, por fim, a gente tem aqui no final, passo 9, fazer uma análise descritiva dos dados para a gente olhar as caras de... para a gente olhar a cara de média e desvio. Então, eu pedi aqui, ó, dados, agrupar por gênero e álcool, e aí eu pedi esse get summary stats, que é as estatísticas de resumo para a memória, usando média e desvio. Se a gente fizer essa análise, ó, veja que ele vai liberar as médias e desvios para cada grupo. E aí é uma coisa que a gente já tinha visto, né? Todo mundo é bem diferente do masculino 4 canecas, porque tem uma média de memória de 35,6. Ok? Então, para encerrar, o que a gente tem que fazer agora é descrever esses resultados. Para isso, eu vou voltar aqui no resumo da ANOVA e eu vou dizer que o teste da ANOVA de 2 vias mostrou que há efeito do álcool, e aí entre parênteses, né, vou colocar o F, vou colocar o grau de liberdade do álcool, que é 2, o grau de liberdade do erro, 42, o valor do F, que é o 20,06, e vou dizer que o P foi menor que 0,01. E interação entre os fatores gênero e álcool, entre parênteses. F, grau de liberdade da interação, grau de liberdade do erro, valor do F e o P menor que 0,01.
ok? Análises subsequentes mostraram que o consumo de álcool não afetou a memória dos indivíduos do gênero feminino, porém, o consumo de 4 canecas de álcool diminuiu a memória do grupo do gênero masculino, ok? E aí você pode, é claro, complementar isso com, por exemplo, as médias, né? Então, dizer que diminuiu, colocar a média do grupo masculino, mas em geral essa vai ser a descrição, ok? Então é isso. Eu sei que essa é uma aula extensa, ela tem vários detalhezinhos, mas eu quis fazer ela bem completa, para mesmo se você já for um nível avançado, você aprender alguma coisa diferente aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. E, como sempre, fica o pedido, se você curte o conteúdo do canal, curta os vídeos, se inscreva, comente, interaja. E fica aí também o aviso que eu tenho publicado um conteúdo teórico muito legal lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se tiver interesse, me segue por lá também. Até a próxima!